Não são apenas os cristãos que têm achado insensato, total insensatez, como de fato é o ateísmo, mas tem muitos ateus no mundo inteiro, você sabia disso, que têm se levantado contra a militância ateísta? O que é a militância ateísta, ou também conhecidos como neo-ateus, ou novos ateus? São aqueles discípulos de Richard Dawkins, aquele americano que no ano 2000, se eu não estou enganado, publicou um livro chamado Deus, um Delírio. Na verdade, delírio é o que ele tem na cabeça dele, né? Um verdadeiro delírio, uma verdadeira insanidade e loucura, esse Richard Dawkins aí. E esse Richard Dawkins, ele estimulou os ateus a não somente não tolerarem as religiões, como também combaterem as religiões. E diante desta frase, diante dos ensinamentos dele, que esses ateus acham ele é o ídolo, né, dos ateus, né? O ídolo dos ateus. A militância ateísta tem se levantado com toda a fúria, com toda a ferocidade contra todas as religiões e em especial contra o cristianismo. É sobre isso que eu vou falar para vocês aqui hoje, que esse pensamento, essa ferocidade contra as religiões e contra o cristianismo não é o pensamento prevalecente da maioria, não. Muito pelo contrário, tem muitos ateus que são contra essa atitude mesquinha, vil, baixa e imoral da militância ateísta. Então fique comigo aqui, eu vou mostrar para vocês esse fato de que muitos ateus sensatos têm se levantado contra a militância. Eu sou o pastor Éder, se inscreva nesse canal, preste bastante atenção no que vai ser falado aqui, para que você chegue à conclusão de que a militância ateísta não está com essa bola toda, não. Bom, eu vou começar aqui com Chris Stedman. Chris Stedman é um escritor americano, professor de filosofia e religião na Universidade de Augsburg. Ele é ateu. Olha só o que ele fala. Aliás, ele é também, como escreve aqui, organizador das comunidades de ateus e agnósticos nos Estados Unidos. Ele escreveu um artigo no Washington Post e nesse artigo, onde ele combate essas ideias fanáticas da militância ateísta, ele diz uma frase: as pessoas fazem coisas boas ou ruins independentemente de terem religião ou serem ateias, ou não terem religião, né? A mesma coisa. E é uma verdade que ele estava querendo dizer dentro do artigo dele, que não adianta a militância ateísta ficar criticando os cristãos pelos seus podres, como eles gostam de chamar, pelas suas imoralidades, porque imoralidade podre se encontra também muito do lado ateísta, só que eles, é lógico, não vão divulgar esse tipo de coisa, mas eles gostam, né? Como aquela frase, que o macaco senta no próprio rabo e fica apontando o rabo do outro macaco. É o que os ateus, os militantes ateus ficam fazendo. Escondem, né, seus podres debaixo do tapete, enquanto eles levantam o tapete do lado dos cristãos. Fruta podre existe em todos os lugares, tanto do lado cristão, mas também existe do lado dos não cristãos, ou do lado dos que não têm religião alguma ou nem acreditam em Deus, como no caso dos ateus. Então foi isso que ele quis dizer. Agora quero falar a respeito do filósofo suíço Alain de Botton, não sei se é assim que pronuncia. Ele é suíço, mas ele mora na Inglaterra. Olha o que ele fala, esse ateu Alain de Botton, é muito conhecido, você pode achar o nome dele aí no YouTube, você vai ver muitos vídeos dele. Ele fala assim: eu tenho um respeito profundo pelas religiões, apesar de não acreditar em seus aspectos sobrenaturais. As grandes religiões são enormes máquinas capazes de transmitir ideias sensatas sobre a bondade, a morte, a família e a comunidade. Não há nada parecido com isso no mundo laico, e isso é uma pena. Olha só um ateu aqui confirmando e afirmando e confessando que os cristãos ou religiosos, eles é que expressam tem uma melhor definição a respeito do que é uma família, como deve ser a família, lógico, porque nós baseamos na palavra do Senhor Deus, a Bíblia Sagrada. Nós conseguimos transmitir ideias com total sensatez e total sabedoria, pela sabedoria de Deus, sobre a bondade, a morte, a comunidade. Isso pela boca de um próprio ateu. Também o Alan de Botton, em seu livro Religião para Ateus, é o que muitos cristãos têm falado aí, que o ateísmo é uma religião, não difere em nada. Eles falam que sim, mas não difere em nada, não tem diferido em nada com relação às outras religiões. Eles criticam os pastores por arrecadarem dízimos e ofertas, eles fazem a mesma coisa. Não vai você dar superchat, transmitir Pix, né? Enviar Pix para eles nos canais em que eles trabalham ali divulgando essa aberração chamada ateísmo, que você vai ver se os próprios ateus inscritos vão conseguir
lançar o comentário embaixo das lives ateístas. Não consegue, porque eles cortam. Para que um comentário de algum ateu possa aparecer embaixo de uma live, tem que pagar, tem que mandar pix, tem que, entre aspas, ajudar. Se fosse um pastor, eles estariam criticando. Então é uma religião. E esse Alan de Botton, ele, no livro Religião para Ateus, da editora Intrínseca, se propõe, entre aspas, a roubar das religiões, ele falando, se propõe a roubar das religiões ideias de como viver. Olha só, ele tá assumindo aqui que as religiões sabem o segredo de como viver. Claro, nós seguimos os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. E uma de suas sugestões mais polêmicas é a construção de um templo, agora fiquem de cabelo em pé, de um templo para ateus no centro de Londres. Veja se o ateísmo não está se tornando uma religião. Ele propôs a construção de um templo para ateus. Daqui a pouco vão estar pedindo dízimos lá também. E olha uma outra frase desse Alan de Botton. Por causa de Richard Dawkins, o ateísmo tornou-se destrutivo. E é uma verdade. Por ateísmo aqui, ele não está se referindo à ideologia porque ele é ateu, mas está se referindo à militância ateia, essa prática destrutiva da militância ateia. Basta você ir nos comentários e também nos vídeos, né, do YouTube desses caras aí ateus que tem canais no YouTube, você vai ver a destruição que eles fazem, destruição moral que eles fazem para cima dos cristãos, especificamente para cima dos cristãos. Palavras de baixo calão, xingamento, imoralidade. Basta você ir nesses canais, basta você ver como que eles tratam um cristão. Eu mesmo, quando comecei a falar sobre o ateísmo aqui no canal, a chuva de ataques morais que eu recebi foram inimagináveis. Vejo outros colegas cristãos também recebendo da mesma forma o mesmo tratamento. É assim que eles fazem. É nesse sentido que Alan de Botton falou que por causa de Richard Dawkins o ateísmo tornou-se destrutivo. E está se tornando realmente uma religião. A Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, cuja sigla é ATEA, não gosta dessa postura mais tolerante de Button e Stedman. Lógico, né? Eles são sensatos. Essa associação chamada ATEA tem 10 mil membros e arrecada R$2.000 por mês. R$2.000 por mês. Isso eles usam, os neoateístas ou militantes ateístas ficam quietinhos, eles não falam nada sobre isso, né? Criticam a igreja, mas essa associação aqui, ó, está arrecadando R$2.000 por mês dos seus associados. Daqui a pouco vai aumentar. Isso na época que eu vi essa matéria aqui. Uma das vozes mais sensatas é a de Peter Steinberg, professor de ciência política do Reed College em Portland, Estados Unidos. Olha o que ele fala. Qualquer discussão relacionada à existência divina é uma perda de tempo. As religiões são incoerentes, mas Richard Dawkins também é incoerente, por não ter uma prova definitiva da inexistência de Deus. Os novos ateus acham que a ciência atual é suficiente para explicar o mundo, mas isso não é possível. Duas coisas ele fala principalmente, aliás, três. Uma, ele chama Richard Dawkins de insensato, e é mesmo insensato. É um cara que delira, é um cara que viaja na maionese. E também falou que ele é incoerente porque ele não tem uma prova definitiva da inexistência de Deus. Ou seja, ele não consegue provar que Deus não existe. É o que a militância ateísta mais fica aí batendo na tecla. Quem tem que provar que Deus não existe é vocês cristãos. Ou que existe é vocês cristãos. Mas cabe a eles também. Eles vivem atacando os cristãos, mas eles mesmos não provam nada. Não provam a existência do universo. Nunca conseguiram provar e nunca vão conseguir mesmo. Não provam a existência do universo, não provam a inexistência de Deus, eles não provam nada, os ateus não provam nada, a única coisa que eles ficam é lançando desafio para os cristãos, enquanto eles mesmos não provam absolutamente nada. E ainda esse Peter Steinberg falou aqui que os novos ateus, ou seja, a militância ateísta, acham que a ciência atual é suficiente para explicar o mundo, mas isso não é possível. Sim, é verdade, a ciência não pode explicar todas as coisas do mundo, muito menos qualquer ateu. Por isso que está escrito, portanto, aqui no Salmo 12,14, diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Quem diz que não há Deus não passa de um insensato. E eu não poderia deixar de terminar esse vídeo aqui com uma observação do professor Alexandre
também presbítero, um amigo nosso, apologista. Olha o que ele fala: o ateísmo não possui uma cosmovisão, e sim apenas críticas negativas. O ateísmo é um sistema de pensamento militante parasita. É um piolho, uma pulga, um carrapato. Sobrevive na dependência do teísmo. Não existe uma cosmovisão propriamente ateísta. Todas as afirmações ateístas são negações das afirmações teístas. Ou seja, o ateísmo só existe porque se escora no cristianismo e em todas as outras religiões. Não existisse o cristianismo, não existiria o ateísmo. Não existisse Deus, não existiria o ateísmo. Porque existe Deus, existe o ateísmo para combatê-lo. E eles negam isso, mas é um fato. Então, o ateísmo, na verdade, ele é um sistema de pensamento, o ateísmo militante é um sistema de pensamento parasitário ou parasita. Ele se escolhe, eles não têm nenhuma cosmovisão própria, eles não têm cosmovisão própria como o cristianismo tem. Nós estamos a léguas na frente do ateísmo. Então vocês veem aqui que o ateísmo é algo totalmente inútil, eles não estão com essa bola toda, não é todo ateu que pensa como eles, que apoia eles, muito pelo contrário, né? Essa militância ateísta aí são os filhotes do Richard Dawkins aí, e que se acham, né, a última bolacha do pacotinho e acham que vão mudar o mundo com essas baboseiras. Os que estão crescendo nos seus canais, logicamente que você já sabe por que eles estão nos canais ali, né? Sabe por quê? Eles estão ali angariando financeiramente através dos seus inscritos. Então é isso aí, gente. Mostrei para vocês aí que não é toda a humanidade ateísta que pensa como os ateus, não. Tem muitos ateus aí que são contra essas baboseiras da militância ateísta que tem acontecido não só lá nos Estados Unidos, Europa, mas também aqui no Brasil. Fique com Deus, que Jesus abençoe grandemente vocês.